E aí, quer ter razão ou ser feliz? Já respondeu essa pergunta? Tem muita gente que fica parando para pensar no que faz mais sentido. Mas e aí, João, qual é a reflexão, qual é a análise? Bom, vamos começar assim, ó. Que número é esse aqui? Pensa aí. Sabe que número é esse? Tem certeza da sua resposta? Tem? Depende, né, João? Se eu tô olhando de um lado, parece um 9. Se eu tô olhando de outro lado, parece um 6. E aí, qual é a letra efetivamente? Gente, a maior parte do nosso estresse do dia a dia, das nossas brigas, dos nossos incômodos, estão relacionados com divergência de opinião. Vamos pegar só alguns exemplos e ver qual que de repente deles se encaixa na sua vida? Um exemplo bem distante, tá? Sei lá, nem sei o local exato, mas Israel, Oriente Médio de alguma forma, que nós temos lá povos que até hoje, depois de centenas, talvez milhares de anos, ainda brigam uns contra os outros porque um tem uma religião e acredita num Deus, outro tem outra religião e acredita em outro Deus. Claro, a coisa não deve ser tão simples assim, mas basicamente a ideia vem porque as pessoas acreditam que o território é seu, então o território é do outro, então o seu Deus é o Deus certo, o outro Deus é o errado. E quer dizer, anos e anos de pessoas estão se matando porque os caras não conseguem chegar num consenso, né, no meio do caminho. Futebol, vamos trazer para mais perto da gente? Eu não sei se você já é daqueles que brigam por futebol, mas nós conhecemos, infelizmente, muitas pessoas que brigam, que agridem o outro, né, nos estádios. Pensa bem, o indivíduo nem conhece outra pessoa, mas ele já julga aquela pessoa como alguém ruim e quem ele deve machucar, inclusive. As pessoas agridem umas às outras pura e simplesmente porque torcem para um time diferente. Política. Quem gosta do Bolsonaro acaba com quem gosta do Lula e diz que são pessoas imprestáveis, sei lá mais o que, fala um monte de coisa ruim. Ao contrário, é a mesma coisa. Quem gosta do Lula e não gosta do Bolsonaro, xinga o Bolsonaro, ataca não sei o que lá, e as pessoas que gostam dele também, e não pararam para perceber e talvez analisar que são só pontos de vista diferentes. Talvez essas duas pessoas, no contexto geral da vida, elas pensam muito parecido, muito igual, elas são muito iguais, talvez até. Mas na hora de entender como alcançar aquele viés, elas têm opiniões divergentes, diferentes. E isso é muito comum, mais comum do que parece. Vamos trazer para mais perto ainda? Trabalho, dia a dia, trânsito. Me vê trânsito antes na cabeça. Está indo pro trabalho, trânsito. Quantas vezes você já se estressou, já buzinou para alguém ou ficou incomodado por algo que alguém fez no trânsito? Ah, João, mas a pessoa não dá seta. Ou a pessoa não me fechou. Ou então fica andando na pista da esquerda devagar. Isso é um incômodo que eu tinha. E por aí vai. Gente, vamos parar para pensar rapidinho. Eu nem quero encontrar a solução da história ainda, mas será que todas as situações em que as pessoas não dão seta ou estão na pista do lado esquerdo, entre outras coisas, será que em todos esses contextos essas pessoas merecem levar uma buzina ou serem rechaçadas? Mas João, existe uma lei, um código de trânsito que diz como é que as pessoas devem dirigir. Mas para pensar um pouquinho. Será que essas pessoas não podem estar sendo influenciadas por alguma coisa que impactou na vida delas? Será que o cara não pode estar atrasado para o trabalho e por isso ele esqueceu de dar seta ou algo assim? Ou ele está com um problema? Ah, João, mas ele não devia ter se atrasado. Sim, mas daí é a história da vida dele. Quem somos nós para dizer como é que a pessoa deve ou não deve agir? Claro, existem regras de sociedade, mas eu estou só tentando trazer... E eu não estou querendo aqui trazer que o mundo é perfeito e que a gente tem que aceitar tudo o que acontece. Mas até o final do vídeo eu vou trazer uma reflexão bem importante, interessante, que vai ajudar você a ser mais feliz, ao invés de querer ter mais razão. Afinal de contas, quantas dessas situações em que você discute com alguém, você acaba não resolvendo nada? Ninguém chega a nenhum consenso e a gente ainda briga. E família, será que isso existe? Quantos grupos de família foram desfeitos nas últimas eleições? Quantos, né, na eleição do Bolsonaro? Quantos grupos foram? Por conta das brigas. As pessoas deixaram de se falar, porque uma tinha opinião política diferente da outra. Vamos além, trabalho. Quantas vezes você já discutiu com um colega de trabalho, com um superior, com pessoas abaixo de você, com seus liderados, porque pensavam diferente de você? Porque achavam que devia ser diferente aquilo que você queria que fosse de uma maneira. Quantas vezes? E em casa, a tampa do vaso tem que estar levantada ou abaixada? A toalha tem que ser pendurada aqui ou ali? As roupas têm que ser lavadas, as brancas só com brancas, ou para misturar colorida não pode, ou o chinelo, o sapato tem que ficar aqui em tal lugar, ou as roupas têm que ser guardadas ali. Quantas coisas do dia a dia? Os filhos têm que ser criados dessa maneira, ou então daquela maneira, então eu quero na churrascaria, não, eu quero pizza. Quantas vezes a gente vivencia exatamente... Gente, a maior parte dos problemas que a gente tem no dia a dia, com tudo, né, ou com quase tudo, ou pelo menos aquilo que envolve outras pessoas, que é praticamente tudo, é divergência de opinião. Opiniões opostas. É mais ou menos assim, ó. Pensa comigo. Imagina que aqui, do meu lado aqui, que para você eu acho que é o esquerdo, direito, enfim, do lado meu, imagina que tem uma janela. E realmente aqui até tem uma janela. Mas imagina que aqui tem uma janela, aí do lado de cá tem uma outra janela. Aí quando eu olho para cima, o teto é uma janela também. Vamos dizer que em cima tem uma outra janela que dá pro céu, tá? E vamos dizer que atrás da câmera aí tem uma outra janela. Então são 4 janelas. Uma, duas, três, quatro. 4 janelas.
Quando eu olho por essa janela aqui, e tem uma janela, deixa eu ver até que eu consigo ver ali uma árvore, o prédio ao lado e as janelas do prédio que está do lado. Muito bem, é o que eu enxergo nessa janela. Quando eu olho por essa janela, não tem uma janela, mas tem uma porta, eu consigo ver um armário com uma foto de um casal, eu e minha esposa, e 2 taças que nós usamos no nosso casamento. É uma outra janela. Imagina que se no teto realmente tivesse uma janela, eu poderia estar enxergando o céu nublado, certo? E um avião passando. E nessa janela que tem atrás da câmera aí, que você não consegue ver, imagine que eu estou enxergando ali o mar. Então ondas quebrando, as pessoas ali de roupa de banho passando para cá e para lá, tomando uma cervejinha, curtindo a praia. Qual dessas janelas aqui que eu estou olhando que está me mostrando a verdade? Me responde. Qual delas é verdade e qual delas está errada? Pensa aí. João, muito simples, todas estão certas. Cada uma das janelas te mostra um pedaço da vida, um pedaço do mundo, o céu, o mar, o prédio, o armário, normal. Só que aqui é muito normal, mas lá no dia a dia você não consegue com essa facilidade toda aí não dizer isso, né? Porque o que acontece no dia a dia? Quando a gente tem uma opinião, é como se a gente estivesse olhando o mundo por uma janela. E aí eu pego essa janela e eu me foco nessa janela e agora eu quero olhar tudo pela janela e eu fico querendo encaixar o mundo inteiro só nessa janela. Como se não existissem outras janelas ao meu redor. Eu quero que tudo seja encaixado na minha janela e tem que estar na minha janela. Se eu não estou vendo a minha janela, o outro é doido. Então quer dizer, se eu chego pra... Você olha aqui pela minha janela e está vendo o prédio. E eu digo que eu estou olhando para aquela janela e estou vendo um armário, eu vou te chamar de louco. Prédio? Você tá maluco? Onde é que tem prédio? Não estou vendo prédio nenhum. É um armário. Só que a grande dificuldade está no quê? Em eu conseguir fazer com que a pessoa faça o seguinte: olha, para de olhar pela tua janela aí e vem olhar na minha janela aqui para você ver como é um armário. Aí a pessoa olha para mim e diz assim: não, negativo, para você de vir olhar na sua janela aí e vem olhar na minha aqui para você ver o prédio. E aí no final das contas, onde é que os conflitos acontecem? Quando essas duas pessoas, num geral, tendem a não abrir a cabeça para ir olhar a janela do outro. Eu me fecho na minha opinião, no que eu estou pensando, é aqui, é na minha janela e acabou. Então se você não está olhando para a minha janela, você está errado. Certo? Errado. Só que, gente, imagina que outra pessoa está na cara dela, ela está enxergando a janela dela aberta, ela está enxergando tudo aquilo lá, e ela diz assim: eu errado? Você tá maluco? Eu tô vendo, tá aqui na minha frente. Errado tá você. E aí, no final das contas, nós somos tão imaturos que não conseguimos perceber que talvez um aqui nessa história precisa ceder. Abrir mão daquilo que ele acredita, ou pelo menos não abrir mão do que ele acredita, mas se permitir ir olhar o ponto de vista do outro para tentar entender o que o outro está pensando. Exatamente isso que acontece. Mas você quer entender por que isso acontece? Veja bem, responde para mim aí. Se quiser, pausa o vídeo agora e pensa, tá? Responde para mim qual é o maior problema da humanidade. Para o vídeo agora e pensa. Pensou? Voltou já? Muito bem. Qual é o maior problema da humanidade, João? Pensou em várias coisas aí? Fome, falta de comunicação, egoísmo, as doenças, Covid. Não, nada disso. Se você respondeu que o maior problema do mundo é o meu problema, então você está certo. Porque o maior problema do mundo é o meu, cara. O meu problema é o maior problema do mundo. Não é assim? Não é assim que você pensa? Não, João, não pensa assim. Mas na hora que o teu bicho pega, você vai correndo e dá um jeito de resolver o seu problema. Deixa eu dar um exemplo simples. Na hora que você está com dor de barriga, você não consegue pensar em mais nada, você só quer saber de achar um banheiro. Então você não se preocupa com a fome, com a falta de comunicação, você, pelo amor de Deus, eu preciso arranjar um banheiro. Se está sem dinheiro para pagar as contas, esse passa a ser o seu maior problema. No mundo, não é a fome, não é a falta de comunicação, não é o egoísmo. É assim que acontece, é assim que a gente funciona, é um sistema de autodefesa inconsciente que nós temos, que nós buscamos nos defender e nos proteger o tempo todo. Só que a falta de consciência disso traz pra gente a incapacidade de melhorar os nossos relacionamentos, de aceitar o jeito do outro de ver o mundo. É mais ou menos assim que acontece. Eu quero resolver o meu problema. E quando eu quero resolver o meu problema, desculpa o termo, fodam-se os problemas dos outros. Eu não tô nem aí porque você precisa, porque você quer. Eu acredito que é por aqui. E aí a gente se apega de forma imatura, superficial, julgadora. Nós somos completamente tomados pelo nosso ego de autodefesa, que eu preciso ter razão.
E aí eu vou lá e brigo. Levanta a mão aí, eu não vou ver, mas levanta a mão aí, eu comento aqui embaixo no vídeo. Quem é que aí já magoou alguém que ama? Você já magoou uma pessoa que você ama? Porque você disse alguma coisa, ou fez alguma coisa, ou deixou de fazer, ou deixou de dizer? Já? Provavelmente. Por quê? Se você agrediu verbalmente, você falou alguma coisa que magoou a pessoa, por que foi que você falou? Provavelmente porque você queria ter razão. Porque se a gente parar pra pensar logicamente, pensa comigo, peraí. Eu amo a pessoa. Se eu amo a pessoa, eu não quero magoar a pessoa. Né? Ah, João, mas às vezes não dá. Às vezes não dá, porque às vezes você quer ter razão, às vezes você quer estar certo, às vezes você quer fazer do seu jeito. E a gente chega até a magoar pessoas que a gente ama porque a gente quer fazer do nosso jeito. Porque a gente não está disposto a abrir mão para que a coisa seja feita do jeito do outro, para que o outro também esteja feliz. Para pra pensar nisso. Para pra pensar. Olha como a gente é superficial. Muitas vezes a gente rechaça uma ideia sem nem parar para entender qual é a ideia oposta. Então, deixa eu pegar um exemplo bem polêmico. Se eu sou Bolsonaro, a tendência é que eu simplesmente critique quem gosta do Lula sem nem parar para entender quem são aquelas pessoas e o que elas pensam. Ao contrário, é a mesma coisa. Eu gosto do Lula, eu odeio o Bolsonaro, então eu tendo a nem parar para entender ou conhecer aquelas pessoas e eu já as critico por conta da abordagem política que elas têm. Nós julgamos as pessoas sem conhecer as pessoas pura e simplesmente pela posição política. E dizemos que elas são boas pessoas ou más pessoas. Que elas são pessoas de caráter, ou que são corruptas, ou que são boas, ou que são ruins, sem nem conhecer. Quantas vezes você já se percebeu julgando as pessoas pelo jeito de vestir? Ou pelo cabelo, ou pela forma que fala? As pessoas são diferentes, existem perfis comportamentais, e eu posso falar de pelo menos 4 perfis comportamentais aqui, vou dar como exemplo. A gente usa uma análise de perfil comportamental aqui, de análise comportamental, chamada de, é um assessment, né? A gente chama de coaching assessment, que analisa, são 4 perfis: executor, comunicador, planejador e analista. 4 perfis: executor, comunicador, planejador, analista. O comunicador, por exemplo, é uma pessoa, como o nome já diz, hipercomunicativa, despojada, gosta de falar, gosta de estar entre pessoas, né? Muito bem relacionável, tende a ser flexível, e são só poucas características para você entender. Essas pessoas sonhadoras e por aí vai, certo? Gostam de bagunça no sentido de ter muita gente, tá? Já os analistas são pessoas mais introspectivas, mais formais, que preferem a análise, preferem estar com um bom livro, ver um bom filme, do que estar com um monte de gente e ficar falando e conversando. Né? João, como é que isso influencia num relacionamento? Você imagina um comunicador e um comunicador e um analista namorando, vivendo juntos, casados. Um quer ir pra festa, o outro quer ficar assistindo Netflix. E aí? Qual dos dois tem razão na história? O que quer ir pra festa ou o que quer ficar em casa? E aí a gente encontra um conflito. Aí tem um que é organizadinho, que é o analista, que quer que a toalha fique, as camisas e a toalha fique pendurada em tal lugar e as camisas em tal lugar. E aí você pega um comunicador que não está muito preocupado com organização e ele coloca em qualquer lugar. Aquilo tende a irritar o analista, como as regrinhas do analista tendem a irritar o comunicador. Mas vocês entendem qual dos dois está errado? Mais uma vez. E na empresa vai ser igual. Na empresa vai ser igual, se o relatório está bem feitinho, organizadinho, nas regras da BNT, o analista vai adorar. O comunicador já vai, que saco, tem que botar essas regras mesmo? Aí mas vamos pegar o executor. Você pega um executor e um planejador. Um executor conversando com outro executor, você vai ver um nível de agressividade na fala, eles são diretos, objetivos, rápidos, ágeis, lidam com pressão com uma facilidade. Já os planejadores não gostam de pressão, eles são pessoas leves, sutis, calmas, tranquilas, não gostam de pressa, não têm senso de urgência. Tá? Eles gostam da coisa feita com calma, sem correria. Aí você bota um planejador e um executor juntos. Mais uma vez, vai dar conflito. Por quê? Tem um dos dois que tá certo e outro tá errado? Não, gente. Cada um tem o seu jeito certo e o seu jeito errado. Só que se eu simplesmente, por exemplo, se eu sou um executor e eu julgo que o planejador é uma pessoa lenta, olha que cara lento, não resolve as coisas, será que eu estou sendo realmente profundo para tentar compreender quem é essa pessoa, quem é esse ser, como é que ele funciona, para que eu não julgue ele de maneira errada? Será que eu, como planejador, não estou julgando esse executor como uma pessoa grosseira, só porque ela é direta e objetiva? E eu não estou parando para entender ela profundamente, para entender como é que ela funciona, ao invés de julgar ela superficialmente? A gente já não ficou magoado com alguém porque a pessoa fez alguma coisa que nos magoou, e a gente pura e simplesmente julgou aquela pessoa como errada, como ruim, sem nem entender as motivações que estavam por trás das ações dela? Gente, você já se sentiu assim, julgado?
por alguém de forma superficial? Tenho certeza que já. A maioria de vocês com certeza. E você talvez saiba o quanto é ruim ser julgado sem base. Só que a gente faz isso todo dia. A gente faz isso todo dia. Nós temos nossos preconceitos, né? As preconcepções, as análises e os julgamentos prévios, superficiais, só com base numa imagem. Eu tenho 33 anos e eu comecei a dar treinamento com 25. Com 25 anos, vamos ver, eu não sei, eu tô com a carinha de novo ainda? Ajuda? Mas com 25 anos eu tinha uma carinha de 18, tá? Eu tinha uma cara super jovem. Quando eu entrava em sala de aula para dar um treinamento, tinha muita gente que me olhava torto. Que esse moleque aí que vai me dar treinamento? Não, eu não acredito que eu paguei para estar aqui por isso. As pessoas me julgavam pela minha idade, sem parar para entender a minha capacidade de realmente prepará-las para fazer aquilo que elas estavam lá para fazer. Né? A maioria que acontecia isso, muitas pessoas vieram me dizer, nossa João, olha, no início eu via você, eu estava preocupado, não sabia, não confiava, porque você é muito jovem, mas você me surpreendeu. Gostei muito do treinamento, blá, blá, blá. As pessoas que se permitiam ir a fundo, me conhecer de verdade, entender o meu trabalho, entender, né, ver os benefícios que elas poderiam ter a partir do meu trabalho, essas aproveitavam o momento comigo ali, tiravam muitos benefícios. Agora, eu tive já casos de pessoas que foram embora do treinamento porque não gostaram de mim como treinador, no primeiro dia nem começou o treinamento. E detalhe, às vezes não precisa, a pessoa pode passar o dia inteiro, mas se ela já começa logo de manhã, no início, desde que te conhece, já começa a ter uma opinião negativa de você, ela começa só a encontrar outras motivações para botar ainda mais negatividade na história e dizer que você está errado. Essa história de certo e errado acaba com o mundo, gente. Nós temos, pela incapacidade de nós como seres humanos, de encontrar um consenso de opiniões, o mundo briga o tempo todo. Por dinheiro, por poder, os times de futebol, tá, ainda o campeonato lá na disputa, cada um é uma disputa e ganha e vence o melhor. Aí tem tem uma regra, quem fez mais gol é melhor. Agora, qual é o melhor time? Ou qual é o time que todo mundo deveria torcer? Não existe. Cada um, dependendo da sua região, da família, e tem várias variáveis aí que influenciam a pessoa a torcer para um time, ela vai escolher aquilo que fizer sentido para ela. Provavelmente, se ela tivesse nascido num lugar diferente, ela torceria para outro time. Eu nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, torço pro Inter de Porto Alegre. Hoje eu moro no Ceará. Se eu tivesse nascido e crescido no Ceará, provavelmente eu torceria, sei lá, pro Ceará, pro Fortaleza, para algum time daqui. Então você torce para aquele time porque provavelmente você nasceu ali, naquela região onde as pessoas gostam daquele time, ou talvez sua família, ou alguém te influenciou. E assim funciona com várias outras coisas, com partido político, né? A sua formação, quem você se tornou é que fez com que você tivesse aquela opinião. E mais uma vez, estou falando disso tudo só para trazer a gente de novo para a ideia de como a gente é julgador, como a gente é superficial, como o nosso ego toma conta da gente, não deixa a gente enxergar as coisas como são. E entender o seguinte que eu tô aqui, no final das contas, para falar. E no final a gente entender por que vale mais ser feliz do que ter razão. A solução, talvez, para isso, é o que a gente trabalha muito nas formações, eu trabalho muito nas formações em coaching que eu ministro pelo IBC, é a gente encontrar um pensamento sistêmico, é conseguir ter um pensamento sistêmico. João, o que é pensamento sistêmico? É entender que eu vivo num sistema. E o meu sistema tem vários times de futebol, tem vários partidos políticos, tem várias pessoas com perfis comportamentais diferentes, lembra? Executor, comunicador, planejador, analista, que, consequentemente, por serem diferentes, pensam de maneiras diferentes, gostam de coisas diferentes e, naturalmente, têm opiniões diferentes das minhas. Alguns parecidos comigo, outros diferentes de mim, mas quando eu entendo que eu vivo nesse sistema complexo, estruturado, eu começo a entender que talvez o outro lá do outro lado, que está com uma opinião diferente da minha, ele não esteja necessariamente errado, ele só esteja pensando diferente de mim. Eu passo a entender que não existe certo e errado. Existem pontos de vista distintos. Essa pessoa tem um ponto de vista e essa pessoa tem um ponto de vista. Como é que eu vou saber qual é o melhor ponto de vista para a minha vida? É ir lá, olhar esse ponto de vista aqui. Olhar esse ponto de vista aqui e conseguir encontrar qual desses dois pontos de vista faz mais sentido para minha vida. Aí quando eu... Agora, e aí vamos dizer que eu decidi por essa mão aqui, isso aqui que faz mais sentido para mim. Agora significa que eu posso denegrir e dizer que isso aqui é ruim e errado? Não, cara, é só diferente. E o mais importante talvez, se o mundo conseguisse desenvolver isso, que é uma palavrinha maravilhosa chamada aceitação, há pouco gravei vídeo sobre isso, que é a aceitação, a gente viveria muito mais paz.
Porque a solução básica é entender, não existe um certo e errado. Existem meios termos, existem pontos de vistas diferentes. E que eu talvez vou ter que encontrar um meio termo. Num conflito, por exemplo, eu moro com alguém. Porque tem situações que eu consigo, ao ter um ponto de vista diferente, eu só não me relaciono com aquela pessoa que tem um ponto de vista diferente do meu. Mas tudo bem, eu posso... A gente faz isso na vida inteira. Os grupinhos que a gente se conecta no colégio, na faculdade, com os amigos. Que grupinhos são esses? Grupos que pensam como a gente. E a gente não tinha até as pessoas que a gente não gostava no colégio, na faculdade? Eu tive, não sei se você teve. Por que eu não gostava? Porque pensavam diferente de mim. Basicamente, o nosso sistema pré-julga que se aquela pessoa pensa diferente de mim, ela não presta, então eu não gosto dela, não devo ficar perto dela. Como a gente é superficial. Como a gente é superficial. Então um caminho importante, o meio do caminho, é encontrar o meio do caminho. Né? O que existe ali de importante para essa pessoa? Eu posso não conviver com isso? Posso. Tudo bem, você pode vir aqui pro seu ponto de vista e viver sua vida bem. Mas tem situações que você não pode fazer isso, né? No relacionamento, no trabalho, ou no relacionamento conjugal, você escolheu viver com aquela pessoa. Então você vai ter que viver também com os pontos de vista diferentes dela. Ou daquele chefe, ou daquele emprego, daquele trabalho, você vai ter que conviver com os pontos de vista diferentes. E gente, no final das contas, não sei se todo mundo entende isso, mas é muito bom e importante ter pontos de vista diferentes. Quando você pensa numa empresa, você pega uma equipe, empresas que têm equipes muito homogêneas, ou seja, que pensam muito parecido, tem um relacionamento maravilhoso, um relacionamento ótimo, nossa senhora. Agora, aquela empresa ela é muito boa no que ela é boa, porque tem muita gente que sabe fazer aquilo, mas ela é muito ruim no que ela é ruim. Porque se uma pessoa ela é muito boa numa coisa, ela vai ter que ser ruim em alguma outra coisa, né? Agora, você pega todo mundo que é bom na mesma coisa, elas vão ser ruins na mesma coisa também. Agora, quando eu consigo ter equipes heterogêneas, ou seja, com perfis comportamentais diferentes, fica muito... vamos lá, o relacionamento fica mais complexo, né? Porque são pessoas com pensamentos diferentes convivendo ali. Vai gerar muito mais atrito, mas vai sair muito mais ideia interessante. Vai ser mais difícil a convivência, mas vai ser muito mais poderoso, que vai surgir muito mais criatividade vai existir naquele grupo. E em casa, na empresa, eu preciso encontrar uma maneira de conviver com essas pessoas. De ir para uma reunião, ouvir uma posição oposta e não enlouquecer e não brigar com aquilo e simplesmente trazer os meus argumentos, saber colocar pra gente encontrar um meio do caminho. Afinal de contas, num relacionamento, seja dele profissional ou pessoal, tá todo mundo indo pro mesmo caminho. Todo mundo quer a mesma coisa, que a empresa se dê bem, que o relacionamento dê certo. Então em casa, e aí? Qual vai ser o meio do caminho que você vai encontrar? Se você tem dificuldade, por exemplo, com o seu cônjuge, né? Se você mora com alguém, ou cônjuge, ou colega, ou amigo, enfim. Qual o meio do caminho? Né? Segunda, quarta e sexta você lava a louça, os outros dias sou eu. Um dia a gente deixa aí sem lavar. Né? A toalha, vamos fazer assim, você cuida da sua, eu cuido da minha, então a gente pode fazer um combinado de estender isso lá, eu faço por você, você faz por mim, e eu entendo que não é que você tá certo ou errado, mas é que o seu certo às vezes me atrapalha, eu sei que tá tudo bem, será que a gente pode encontrar um meio do caminho? Nunca diga que alguém está errado, tá? A não ser que seja uma lei universal, 2 mais 2 é igual a 4. Tá? Então se a pessoa disser 2 mais 2 igual a 3, bom, ela vai ter que trazer uma nova teoria para explicar por que isso acontece. E até isso é uma coisa interessante. A gente ensina muito que quando você começa a conhecer opiniões diferentes, isso gera pra você o que se chama de neuroplasticidade. A sua cabeça se abre para aprender coisa nova. Isso é maravilhoso. Na prática, é quando alguém dá uma opinião contrária, eu, em vez de dizer que não, que você está errado, é eu me perguntar, por que você pensa assim? Me fala aí, por que você acha que isso vai dar certo dessa maneira? Por que você acha que isso funciona desse jeito? Você entende? Ao invés de eu negar e dizer não, tá errado, é eu ir lá me aprofundar para entender por que é que esta pessoa pensa dessa maneira. Por que ele pensa assim? Aí eu vou entender por que ele pensa assim. Se eu entendi e continuo não concordando, tá tudo bem. Só que tá tudo bem você não concordar ainda, mas agora você se aprofundou, você não tomou uma decisão com base na superficialidade, no pré-julgamento. Você se aprofundou para entender. Para entender por que aquilo é daquela maneira. E agora você pode julgar de maneira mais efetiva. O julgamento ou o pré-julgamento é muito ruim. Não só o pré, o julgar é muito ruim. São valores distintos, né? Nós temos crenças diferentes, valores diferentes, formas de pensar diferentes. Então, no final das contas, você entende o que eu quero dizer com quer ter razão ou ser feliz? É uma decisão particular de cada um. Eu não consigo mudar as outras pessoas. Particular de cada um é ótimo, né? Eu não consigo mudar as outras pessoas. Não consigo, efetivamente. As outras pessoas podem escolher mudar se elas quiserem. Talvez através dos meus argumentos, do que eu fale para elas. Mas, inclusive, a melhor forma de você fazer alguém ouvir os seus argumentos é se permitir ouvir os argumentos dessa pessoa também. No livro 7 Hábitos, ele está até aqui, cheio de um monte de coisa em cima, então não vou pegar.
Mas os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, acho que é o 5º hábito, ele diz o seguinte: compreenda para ser compreendido. Ou seja, vai entender primeiro o ponto de vista do outro, para depois esperar que o outro receba o seu ponto de vista. Né? Então, no final das contas, ter razão é bom, é gostoso, o nosso ego fica satisfeito, ganhei a discussão, eu sou foda. Mas, geralmente, por mais que eu ganhe a discussão, a outra pessoa fica chateada, incomodada, porque ela sai com a sensação de que ela perdeu. E aí, para nossa relação, é ruim de qualquer jeito. Eu perdi. O Dale Carnegie, escritor do Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, por exemplo, um dos livros dele, diz a melhor forma de você de você ganhar um conflito é evitando. Porque se você ganha, alguém perdeu. Então a relação perdeu. Percebe? Então ter razão é gostoso, massageia o ego, eu posso dizer que eu tô certo, isso traz uma sensação gostosa e positiva, mas atrapalha a relação, faz com que o outro saia chateado e gera muitas vezes ainda um conflito muito grande, porque às vezes o outro bota o rabinho no olho das pernas e vai embora, às vezes não, às vezes dá briga, a coisa piora, explode, aí gera separação, gera demissão, gera briga, gera um monte de problema, gera morte, né? Falando aí dos times de futebol, de trânsito, quantas pessoas morreram em briga de trânsito já, enfim, sem comentários. Então talvez a escolha de ser feliz seja mais interessante. Para conseguir escolher ser feliz, significa que você vai ter que ter a visão sistêmica. Vai ter que abrir mão da sua opinião, deixar o outro estar certo um pouco, parar para ouvir o outro, abrir mão do que você quer para deixar o outro fazer o que ele quer, né? Não ter o ego massageado pela certeza, pelo lado bom de estar certo, mas ter o ego massageado por ter feito o bem para aquela relação. E aí não é nem do ego, é uma sensação plena, genuína e humana, né? De satisfação por ter contribuído com o sistema como um todo. Galera, vou ficando por aqui, esse era o recado de hoje, então seja mais feliz, né? Invista mais em ser feliz do que ter razão. E a gente vai se falando por aqui. Eu não sei onde é que você está assistindo esse vídeo, então se você está no YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo, se está no Instagram, curte aí também, manda para alguém, compartilha para alguém acessar, enfim, escolhe aí o que você pode fazer em relação à rede onde você está, mas curte ou acompanha mais o canal aí, compartilha para outras pessoas poderem ter acesso a esse tipo de conteúdo também. Valeu? Beijão, tchau, tchau.